Saudações, caro estudante. O meu nome é Capitão Gondim. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre capacitor de placas paralelas, tipos de cargas elétricas. A distinção entre cargas positivas e cargas negativas desempenha um papel vital na compreensão do comportamento de objetos eletricamente carregados. Segundo a lei de Dufay, cargas opostas, como positiva e negativa, se atraem, enquanto que cargas iguais, como positivas e positivas, e negativas, se repelem. Assim, a fórmula da capacidade eletrostática é igual a carga elétrica armazenada no capacitor dividida pela diferença de potencial ou a tensão no capacitor, onde a unidade do SI da capacidade eletrostática ela é medida em farad, onde 1 farad é igual a 1 coulomb dividido por 1 volt. As unidades mais usadas, a microfarad, que é representada desta maneira, que é igual a 10 a menos 6 farad, a nanofarad, representada desta forma, que equivale a 10 a menos 9 farad, e temos a picofarad, que é representada desta maneira, que equivale a 10 a menos 12 farad, onde Q é a carga elétrica armazenada no capacitor, medida em coulomb, e U é a diferença de potencial ou tensão do capacitor, medida em volts. Agora vamos falar sobre o capacitor de placas paralelas propriamente dito. Capacitores de placas paralelas são dispositivos usados em circuitos eletrônicos e elétricos para armazenar carga elétrica. Esses capacitores consistem em duas placas condutoras paralelas separadas por um dielétrico, ou seja, um material isolante. Quando duas placas paralelas são conectadas através de uma bateria, as placas são carregadas e um campo elétrico é estabelecido entre elas. E essa configuração é conhecida como capacitor de placas paralelas. Agora vamos analisar esse capacitor de placas paralelas, onde esse capacitor existem duas placas que estão paralelas entre si a uma distância d. Cada placa contém uma área específica. E temos aqui o isolante. Este isolante contém uma permitividade ou uma permissividade desse dielétrico. Eles estão ligados por uma tensão U e, em função de terem cargas positivas de um lado da placa e cargas negativas de um lado da placa, há um campo elétrico nesta direção, ou seja, de uma carga positiva para uma carga negativa. Dizemos que a diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância. Ou também podemos dizer que a carga elétrica no capacitor é igual à capacitância vezes a diferença de potencial ou tensão no capacitor. Ou também podemos dizer que a capacitância de placas paralelas é igual à permitividade ou permissividade do meio, que multiplica a área do capacitor vezes a sua distância. Muito importante frisar: a permitividade relativa ou constante dielétrica é dada da seguinte fórmula: a permitividade relativa é igual à permitividade do dielétrico dividido pela permitividade do vácuo. E no sistema do SI, E é o campo elétrico entre as placas medido em Newton por Coulomb, C é a capacitância de placas paralelas, que é medida em farads, D é a separação entre as placas, que é medida em metro, A é a área das placas, que é medida em metro quadrado, e K, que é a constante dielétrica, onde o seu valor está inserido entre 0 e 1. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo de qualidade.